Muito boa tarde, muita paz e muita luz. Estamos nesse instante iniciando mais um momento de estudo da nossa amada doutrina espírita através do Centro Espírita 9 de Outubro, localizado na cidade de Moreno, Pernambuco. Então queremos agradecer aos amigos que fazem o Seno pelo convite para estarmos nesta tarde conversando sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Então, sejam todos bem-vindos e vamos participar, compartilhar do nosso encontro. O Centro Espírita 9 de Outubro, localizado lá na cidade de Moreno, vem, ao longo dos anos, contribuindo com a divulgação da nossa amada doutrina espírita. E nós nos congratulamos com todos aqueles que hoje estão à frente dessa digna casa nessa cidade. Nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje, antes da prece, fazendo a reflexão de uma pequena leitura desse livro, Sinal Verde, mensagem de André Luiz, pela psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. O título é Ao Levantar-se. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retornar às próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeira de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então são esses belos ensinamentos que aparentemente são simples, mas de uma grande profundidade que nós espíritas cristãos precisamos pôr em prática no dia a dia. Porque a casa espírita é a escola de almas, como diz o próprio Djalma Montenegro de Farias, que é o orientador ou o grupo do Seno o tem como o seu mentor. Foi um grande espírita no movimento espírita do nosso estado, foi presidente da Federação Espírita Pernambucana, foi fundador da Comissão Estadual de Espiritismo, e em sua obra, Sementeiras da Fraternidade, aliás, em sua obra não, essa obra, Sementeira da Fraternidade, é uma obra escrita por Divaldo Pereira Franco, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, e em uma das suas mensagens intitulada O Centro Espírita, Djalma Montenegro fala pela mediunidade de Divaldo que o Centro Espírita é uma escola de formação moral da alma. Vê que maravilha! O Centro Espírita é uma escola de formação moral da alma. É também um hospital onde recebe as almas enfermas sem inquirir a crença, a classe social, a cor,
mas recebe de braços abertos todos aqueles que ali chegam em busca de orientação e de amparo. E é também uma oficina de trabalhos, porque na casa espírita nós temos sempre o que fazer. É só nos predispor ao trabalho do Cristo e sermos seus servidores fiéis. Assim é o Centro Espírita, segundo Djalma Montenegro de Farias. E aí, dentro dessas reflexões que André Luiz nos orienta sobre ao levantar-se, quantas vezes nós esquecemos de, ao levantar, agradecer ou cumprimentar o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, para que tenhamos um dia coberto de paz, coberto de harmonia, coberto de luz. E sendo assim, nós vamos proferir a nossa prece inicial. Nós convidamos a todos para que, unidos em pensamento, possamos entrar em sintonia com os amigos espirituais. Mestre, amigo e Senhor, aqui estamos mais uma vez, imbuído dos bons sentimentos, em busca das orientações necessárias do Teu Evangelho de amor para guiar a nossa vida e os nossos caminhos. Mestre Jesus, queremos agradecer pela oportunidade sublime de estarmos nesta existência e conhecer essa amada doutrina. Agradecemos, Mestre Jesus, pela vida. Agradecemos por esta existência e que possamos fazer bom uso para, ao retornarmos ao Pai, nós chegarmos lá e dizermos assim: cumpri com a minha tarefa aqui na Terra. Assim sendo, com a assessoria dos benfeitores espirituais, em nome de Djalma Montenegro de Farias, nós pedimos permissão para iniciar o estudo da tarde de hoje. Muita paz e muita luz. Bem, assim, com essa rogativa, nós vamos começar o comentário do livro dos Espíritos, que é o estudo da tarde de hoje, Livro dos Espíritos, parte 2. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 volumes. E o estudo, acredito que sequenciado do Seno, está exatamente no livro 2, né? E o título do capítulo, que é o capítulo 6º, é exatamente a vida espírita. E o item que nós iremos abordar é o item 3, percepções e sensações, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E aí nós vemos que este capítulo, ele se subdivide em alguns itens interessantes sobre a matéria, que começa exatamente com o estado de erraticidade, que é aquele período em que o espírito passa entre uma existência e outra no mundo espiritual. Fala também dos mundos transitórios, fala da percepção e sensação e sofrimento dos espíritos. Tem também, nesse capítulo, um texto muito importante sobre ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos, a escolha das provas, relação do além-túmulo, e ainda tem
relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, tem lembranças da existência corporal e, finalmente, fala sobre comemoração dos mortos, sobre os funerais. Então, é um capítulo, assim, de uma grandeza, porque ele nos fala de todo aquele processo no mundo espiritual, aquele processo preparatório do retorno à vida corpórea, o passo a passo. E a gente vê como é interessante nessa fase que estamos de espíritos errantes e dos mundos transitórios, onde Kardec se preocupou em questionar os espíritos sobre o que é que os espíritos percebem, não é? E aí, adiante, a gente vai ver também a escolha das provas. É interessante, é um tema que provavelmente será abordado oportunamente pelo Seno. E são coisas assim importantíssimas que nós precisamos saber para que tenhamos um direcionamento na nossa vida, de forma a entendermos o que estamos aqui fazendo, de onde viemos e qual será a caminhada daqui para frente. Essa recomendação também é do grande espírito, e eu diria, dentro da minha visão, o maior estudioso de espiritismo depois de Kardec, porque Leon Denis foi assim um espírito de envergadura, onde na época ele se debruçou nas obras da codificação. Ele, como estudioso, filósofo, ele se deteve em analisar item por item de toda a codificação e todos os ensinos do Espírito, e ele fez uma interpretação que estão submetidos, ou melhor, fez uma interpretação de toda a doutrina espírita. Então, eu acho uma questão, ou um autor, não é, de uma importância fundamental. Toda casa espírita precisa, e todo espírita precisa, estudar a doutrina, as obras de Leon Denis. Então, em uma das suas obras, que é exatamente a que trata essa questão de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, e entre outras, que tem Depois da Morte, No Invisível, ele faz uma abordagem geral. Eu nunca vi um estudioso de espiritismo, por mais que hoje tenha pessoas assim muito catedráticas que estudam a doutrina espírita na visão de hoje, mas Leon Denis ele se aprofundou. Ontem nós estávamos lá no Centro Espírita Amor e Caridade e tínhamos um palestrante visitante na nossa atividade presencial, já estamos presencial desde abril, e ele citava exatamente Leon Denis, né, falando da importância de nós espíritas conhecermos Leon Denis. E aí ele fez até uma pergunta: vocês aqui têm as obras de Leon Denis? Mas lógico, são as primeiras que estão lá na estante, à disposição de todos os frequentadores, estudiosos que queiram conhecer essa grande obra. Mas a questão 217 de O Livro dos Espíritos, que trata exatamente sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, Kardec questionou: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física? Vejam só, vou repetir a pergunta. Uma vez no mundo dos espíritos, na erraticidade, quando a gente volta ao mundo espiritual, a alma conserva ainda as percepções que tinha com a sua vida física? E aí nós levamos a reflexão dos nossos amados
ouvintes, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui vendo algumas pessoas, Romero, Robson, o Charles, Aldenora, que é a anfitriã, a atual dirigente lá do Seno, Wilton Martins, lá da Unesca. Seja bem-vindo, meu irmão, grande entusiasta do movimento espírita pernambucano. Gazineu Rocha, eu não sei bem qual é o nome da pessoa, não é? Mas seria Fernando Simões, lá do FEFA, do Jordão Baixo. Então estamos hoje assim com uma plateia muito boa e nós agradecemos por estarem conosco nesta tarde refletindo sobre os ensinamentos de Kardec. E rogamos a todos as vibrações para que possamos ser inspirados por eles. Adeilson, Romero. Bem, e a resposta qual será? Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física? Sim ou não? A resposta dos espíritos é sim. E outras que ele ainda possuía quando seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, e não do corpo, lógico, não é? Mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. E nós sabemos que quando estamos no corpo físico, nós temos há quem diga, né? A gente está na prisão, que estamos presos ao corpo físico. Nós temos muitas limitações, não é? Quando a gente deixa o corpo físico, todas essas limitações, elas desaparecem. Aliás, temos que considerar também o estado evolutivo do espírito. Isso é muito importante. Porque no mundo espiritual, o espírito age com maior liberdade, conservando todas essas percepções que tinha quando encarnado e tendo ainda outras que o corpo físico não lhe permitiam. Não queremos dizer com isso que o espírito, pelo simples fato de passar para o mundo espiritual, sofre profundas transformações, não é bem isso? No seu modo de ser e de agir, mas apenas com o corpo físico atua como um véu e limita as suas possibilidades. E é por isso que quando chegamos no mundo dos espíritos, nós temos uma percepção de toda a nossa vida e muitas vezes nós nos assustamos, ficamos preocupados. A gente passa aqui uma existência inteira. Quando a gente retorna, que chega lá, aí a consciência desperta e todos os nossos arquivos. É como se a gente olhasse para trás e visse num filme toda a nossa trajetória. E a gente toma um susto. Meu Deus, quanta coisa eu deveria ter feito e não fiz. Quantas atitudes eu fiz de forma errada. Quantas oportunidades eu perdi. E aí você entra como se fosse num estado de desespero. E é por isso que quando chega o momento do retorno e que você tem a oportunidade de planejar o seu retorno aqui para o mundo físico, muitos participam e escolhem as dificuldades, as missões que desejam passar quando aqui chegarem. E o que acontece? A gente vem e quando chega nesse paraíso, aí a própria beleza da terra, a gente se envolve tanto e associado a isso vem os nossos defeitos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. A gente se encanta pela posse dos bens materiais e muitas vezes esquecemos o que nós prometemos ou concordamos ao sair do mundo espiritual para o mundo físico. E a gente desvia aquele planejamento que a gente fez.
Quando a gente retorna aí, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu errei de novo. Mas a misericórdia divina é infinita. Sempre nos dá oportunidade do retorno. Isso não quer dizer que os espíritas se acomodem. Eu vou fazer bem muitas coisas erradas ou vou aproveitar bem a vida. Na próxima, não devemos fazer isso, porque cada oportunidade ela é única. Nossas oportunidades são únicas. Nós vamos, numa próxima existência, ter outras oportunidades, mas aquelas que passaram a gente perdeu, elas não voltam. E aí, meus queridos amigos e irmãos, quanta responsabilidade, principalmente para nós que conhecemos a doutrina espírita com a nossa vivência aqui na Terra. Mas estamos aqui para isso, para aprender, né? A questão, dando uma sequência aqui no estudo do Livro dos Espíritos, a questão 238, Kardec pergunta o seguinte: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? E a resposta é: quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabem. Se não superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. É uma lei natural e uma percepção ou um entendimento que até na prática, aqui no mundo físico, a gente entende. Uma pessoa que estuda muito, que procura sair do seu mundo pequeno que vive para conhecer outros mundos, ele tem uma visão melhor. As pessoas que participam de algum movimento doutrinário, cristão, ele tem uma outra percepção da vida. Ele sabe o que é o amor, ele conhece as virtudes, ele sabe a importância do ser bom, da caridade, ele sabe a importância de possuir as virtudes, uma delas, a mais difícil, o perdão. Quando você começa a perceber que o perdão é algo imprescindível na nossa vida, porque Jesus ele veio nos mostrar todas essas virtudes. E o perdão é uma delas que ele enfatizou bem. Ele nos ensinou a perdoar os inimigos. Vejam só. Perdoar os que são amigos, os bons, é muito bom. Eu gosto, adoro minha mãe, então eu vou amá-la. Um irmão que eu tenho, um parente, um amigo, a esposa, o filho. Então é muito bom você amar, ou até mesmo perdoar, se essa pessoa vier praticar algum ato que me desagrade. Eu perdoar com mais facilidade porque eu a amo. Mas Jesus, ele disse, não é só isso. Precisarás amar os teus inimigos. E aí, quando chega a amar o inimigo, lá vem a questão. 1 vez, 2, 7 vezes? 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, indefinidamente. É perdoar, perdoar, perdoar. Aquele que nos ofende. Porque perdoar quem não fez nada. Outra coisa, quando a gente fala de perdão, a gente estava refletindo sobre isso lá no FEFA, quinta-feira, né? O FEFA está aniversariando 26 anos de existência daquela casa no Jordão. E a gente estava se referindo exatamente a essa questão do perdão, né? Do esquecimento das ofensas. A gente não esquece as ofensas. Quando alguém faz alguma coisa que a gente se magoa, toda vez que a gente vê aquela pessoa, a gente lembra. Agora, o que a gente precisa ser é não revidar. Não desejar o mesmo mal para ela. Que, aliás, a gente só se ofende quando a gente está numa faixa vibratória igual ao que o nosso irmão. Se você estiver numa faixa superior, você não se ofende. Lembremos do Mestre Jesus,
quando estava lá, entre aqueles que o tentavam tirar sua vida, o que foi que ele fez? Olhou e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Veja o nível de compreensão de Jesus. Então, toda aquela pessoa que faz algo que nos incomoda, é porque ela não entendeu ainda a missão, a proposta de Jesus. A doutrina espírita, ela nos mostra. Aliás, quando a gente refere-se à doutrina espírita constantemente, é porque nós somos espíritas. Mas as igrejas, de um modo geral, né? O catolicismo, o protestantismo e outras correntes doutrinárias só pregam o bem, porque são baseadas nos ensinamentos do Mestre Jesus. E Jesus é o amor, que, aliás, quando a gente fala de religião, né, e de amor, existe uma diferença muito grande. Nós citávamos, a semana passada, eu acho que eu citei no FEFA, um momento que a gente vivenciou há dias atrás aqui no Amor e Caridade. O Amor e Caridade, nós adotamos um posto de recebimento de doações para repassar para o pessoal desabrigado. E graças a Deus nós ainda estamos recebendo muita coisa. Colocamos no Instagram e até casas de longe nos ofereceram, e a gente, às vezes, quando não precisa mais na comunidade que foi afetada pela cheia, a gente sai repassando para outros locais que estão precisando, como, por exemplo, o Abrigo Espírita Batista de Carvalho, que está precisando de fralda descartável, e outras coisas que ajudem no cuidado com aquelas pessoas que estão ali sendo cuidadas. Então, no período mesmo da cheia, logo depois, uma co-irmã nos ofereceu refeição pronta. E como a gente não tinha como distribuir lá no próprio centro, nós procuramos o local mais necessidade próximo na avenida. Agora, para distribuir no meio da rua ficava meio esquisito, porque não tinha amparo, era na chuva. Não tinha um móvel para a gente colocar o caldeirão com a sopa, nem distribuir as quentinhas. Aí na esquina, um supermercado fechou e transformou numa igreja evangélica. Estava aberta. Eu cheguei lá, olhei assim, tinha uma pessoa, um dos dirigentes lá da igreja, lá dentro, e eu disse: meu irmão, boa tarde, nós podemos colocar esse material aqui, distribuir aqui na entrada da igreja? Aí ele disse: não, meu irmão, fique à vontade, pode entrar aí, chame o povo, distribua sem problema nenhum. E aí nós começamos a distribuir o material. Sabe, quando a gente chega num local assim necessitado, no instante basta um saber, os outros todos chegam, e no instante a gente terminou. Quando terminou, eu fui lá agradecer ao nosso irmão pela acolhida. E eu estava com a camisa Centro Espírita Amor e Caridade, aquele desenho de Jesus. Aí foi que eu me toquei, eu digo: meu Deus. Mas quando eu olhei, ele estava lá com a igreja, a Assembleia, a igreja, não é, evangélica. Aí eu respirei assim, eu disse: meu irmão, eu quero agradecer pela acolhida, né? Foi muito bom distribuir o material aqui. Eu sei que nós somos de igrejas diferentes, mas nós ficamos muito gratos pela acolhida. Ele olhou para mim assim, olhou para minha camisa, eu digo: e agora? Aí ele chegou e disse: meu irmão, não é a placa que salva ninguém, não. A placa do templo é a igreja. O que vale para Deus é o amor, é aquilo que a gente faz, é esse trabalho que vocês estão fazendo de ajudar aqueles que estão precisando. E as portas aqui estão abertas, porque nós pregamos Jesus. E sabemos que vocês também pregam Jesus. Então sejam sempre bem-vindos e quando quiserem a casa está à disposição. E aí travou um longo papo e ele queria me converter e me convidou para participar da igreja. Mas eu fiquei assim, um pouco espantado
com a visão daquele, ele era uma espécie de diácono lá da igreja, porque geralmente não é bem assim, a gente encontra umas certas barreiras, mas encontramos também pessoas que já têm uma visão totalmente diferente. E eu achei interessante quando ele disse, não é a placa que salva ninguém, é o amor. E Jesus está em todos os templos, está no seu também. Aí foi a gente no final se abraçou e foi aquela, né? Muito bom. E são esses exemplos que a gente vê nos dias de hoje. Lá o Amor e Caridade, ele é rodeado de pessoas evangélicas. A casa de lado, de trás, dos dois lados e da frente são pessoas ferrenhamente evangélicas. Mas a gente tem um laço de amizade, a gente procura se aproximar dessas pessoas, da vizinhança. Inclusive a nossa vizinha da frente é uma senhora da Assembleia de Deus, assim, bem conservadora, antiga. E é ela que defende lá qualquer coisa que acontece no Amor e Caridade. Tem nosso telefone, quando em quando ela liga, olhe, passou aqui não sei o que, mexeram não sei em que, e eu estou aqui, e fica assim. Quer dizer, isso é muito bom nos dias de hoje. Mas vamos lá. A questão 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas. E aí, meus amigos? Os espíritos conhecem o princípio das coisas? E aí nós vamos refletir. Ou só nós espíritas que lemos a Gênese, que conhecemos a questão número 1 de O Livro dos Espíritos? Será? Vamos ver o que é que que os espíritos respondem a Kardec. Conhecem segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores, a esse respeito, não sabem mais que os homens. E você vê quantas pessoas ainda na Terra desconhecem essas verdades. Porque muitas vezes não tem interesse, por mais que se convide, que fale, mas Deus sempre dá oportunidade. Tem uma coisa chamada dor, e quando a dor bate, a gente vai. Lá no Evangelho tem um texto que fala, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, eu digo, não, peraí, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu ser eleito para sofrer? Mas, por outro lado, a gente percebe que é a dor que nos impulsiona à reflexão. Quando a dor bate, a gente aprende. Leon Denis, ele se refere no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá em um capítulo no final, tem lá a dor. E é quem melhor define a questão da dor. Então, quem tiver essa obra em casa, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Eu não sei o número do capítulo, mas é intitulado A Dor. E ele nos dá assim uma informação importantíssima. E a gente compreende melhor e vê a importância da dor. Então, como nós vimos aqui, tudo vai depender do estado evolutivo do espírito. Na questão 240... E aí eu estou me estendendo lendo as questões, porque eu fui orientado pela instituição que seria todo esse capítulo da pergunta 237 em diante, desse item, né, sobre a sensação, a percepção e sensação dos espíritos. Eu estou fazendo aqui uma leitura. Os espíritos compreendem o tempo como nós. E agora? Eles compreendem o tempo como nós compreendemos? E a resposta dos espíritos é não. E é por isto que não nos compreendereis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os períodos de datas, épocas, período do ano, eles são muito importantes para nós aqui na Terra. Isso faz parte
de uma rotina onde a gente sabe janeiro, fevereiro, começo do ano, período do inverno, os dias que a gente precisa planejar a nossa vida. Então é de suma importância. Para os espíritos superiores, esse cronograma, esse calendário não tem assim tanta importância, porque o tempo para os espíritos superiores é medido de uma outra forma. Né? E tem aqui uma explicação. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. E aí nós estamos vendo aqui Romero, está aí interagindo, estamos vendo a Aldenora, a prova carrega a lição, diz Emmanuel. Aldenora também fala aqui, não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Deixa eu me ver aqui. Não sei se tem mais algum comentário. Estou gostando das palavras de Deus. Muito bem. Então, é assim. Não dá para a gente ficar acompanhando todos os comentários, mas o que eu puder eu comento. Se por acaso tiver alguma pergunta, alguma indagação, podem fazer. Não se prive de fazer pergunta, não. Se eu não souber responder, eu repasso para a Aldenora. Né? A Silabelo tem um nome aqui, não é? Estou a vós assistir de Malawi, eu não sei nem pronunciar. Deve ser uma cidade fora do Brasil, acredito, não é? Não me é familiar esse nome, Malawi. Mas tudo bem. Então, que bom, meu irmão. Estejamos juntos. Isso é muito bom. Questão 200. Tá. Irmãos, temos um irmão aqui na live. Malawi. Sabes de onde é essa cidade, Adenúria? Bem, eu não sei, mas vamos lá. 241. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Vou repetir. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? E a resposta é: do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem e o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós, mais ainda uma vez, isto depende da sua elevação. A gente vê alguns conceitos de algumas coisas aqui no mundo social. Existem algumas coisas, alguns conceitos que num determinado local, aquilo ali eu estou vendo aqui Adielson Gonçalo, Malawi, país da África. Muito bom, muito bom. Estamos aí com a África, da África Ocidental. Que bom, que maravilha. Mas voltemos aqui, não é? Então, os espíritos, eles não veem diferente da forma que a gente vê, né? Porque isso vai depender do estado evolutivo de cada um. E estávamos dizendo, muitas coisas... Sou Patrick... Estou vos assistindo a partir aqui na África. Ótimo, muito bem.
Veja só, nós estávamos refletindo aqui. Muitas vezes nós usamos determinados termos que têm vários significados ou conceitos que numa área ou num país aquilo ali é aceitável pela sociedade e em outros é condenável, totalmente condenável. Quer dizer, é a visão de cada local, da cultura, do conceito. Então, o certo e o errado é muito difícil da gente definir o que é certo e o que é errado. Porque o que é certo para mim, pronto, quando muda de geração para geração, tem alguma coisa que numa geração tem uma certa aceitação, em outra já não há aceitação. O que minha avó achava de positivo ou de negativo, nos dias de hoje a gente já acha aquilo positivo. Era apenas a ignorância do povo da época. Então isso vai variar também de acordo com o tempo, com a cultura, com a geração. Mas existem algumas coisas que é totalmente único. Por exemplo, o amor. O amor é amor em qualquer lugar, né? Mesmo assim, cada um tem um conceito de amor diferente, né? Mas vamos a 242. Como é que o espírito tem conhecimento do passado? Esse conhecimento lhe é limitado? Então, como é que ele tem conhecimento do que já passou? E se esse conhecimento ele é limitado, ele conhece tudo. E aí nós vamos ver. O passado, quando nós nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos de coisas que se apagam para a tua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. E aí a gente vê isso também de acordo com o estado evolutivo de cada um, ele vai tendo limitações de conhecimento, com que o espírito, num determinado estágio, ele entende o que está num estado bem maior, ele entende de outra forma e bem mais amplo, e o que está, vamos dizer assim, abaixo dele, ou com menor evolução, aí é que não vai entender nada mesmo. Questão 243. Os espíritos conhecem o futuro? Essa é interessante, né? Conhecer o futuro. Qual será o futuro da gente amanhã? Nós conhecemos o nosso futuro. Eu posso fazer uma projeção aqui e entender como será meu futuro. Bem, para nós que conhecemos as leis de causas e efeito, as vidas sucessivas, a gente tem uma ideia de como será o nosso futuro. Porque o nosso futuro vai depender do que eu construir isso se eu olhar pela via espiritual. Então amanhã eu serei o que eu construo hoje, né? Mas aqui vamos ver o que é que os espíritos respondem a essa questão de Kardec, se os espíritos conhecem o futuro. Isso depende ainda de sua perfeição, né? Existe tanta gente ainda querendo adivinhar o futuro, né? Os adivinhos, ler a mão, chamar alguns espíritos para desvendar o que vai acontecer amanhã. Frequentemente, eles apenas o intervêm, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Né? E aí tem mais uma nota. Quando vem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte,
A alma vê e abrange de um golpe de vista suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. E aí, meus amigos e meus irmãos, como nós precisamos ainda evoluir. Nós vamos dar uma lidinha mais nas próximas questões. Eu acredito que não vai dar tempo para a gente ler e refletir tudo, mas o que a gente puder, a gente faz, né? Uma subpergunta: os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? E agora? Aqueles que chegaram à perfeição absoluta. Resposta: completo não é a palavra, porque Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Quer dizer, nós não teríamos como imaginar Deus qualidades em Deus. Deus tem atributo. Mas nós sabemos que Deus é a perfeição. E o homem chega à perfeição, mas não àquela perfeição do Criador, de Deus. Senão, teríamos vários deuses. E aí ia ser uma guerra, que o homem ia voltar ao seu estado de orgulho, de vaidade, de prepotência, e queria concorrer, né, ao Supremo lá no alto. Então, existe uma limitação de perfeição, né? A questão 244. Os espíritos veem a Deus. Eita, essa é profunda, né? Aí a gente vai lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos e vê como Hipólito Leon Denis Arrivaio formulou a pergunta aos espíritos quando ele queria saber sobre Deus. E Kardec perguntou: que é Deus? Ele não perguntou quem é. Porque se ele tivesse perguntado quem é Deus, ele já estaria definindo um ser, alguém que vivia em um determinado local, né? E seria complexo isso aí. Por isso ele perguntou: que é Deus? Que é Deus? E a resposta é a mais compreensível possível, que a gente já leu até hoje, que a gente já viu até hoje. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu e nós tínhamos uma ideia de Deus naquela figura do velhinho barbudo de cabelos brancos, que remete a sabedoria, vivência. Mas Deus não é uma pessoa como nós, né? Ninguém nunca chegou a ver, a ter ideia da figura assim de Deus como espírito, como um ser humano, né? Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A melhor forma da gente entender, ter uma ideia, um panorama de Deus é a luz. Então, por falta de outros conhecimentos, a gente diz que Deus é uma luz. E a luz é algo que também ela não é palpável, né? Você não tem o formato assim da luz de um corpo. Então a gente pode dizer que Deus é uma luz. E a resposta é, sobre a pergunta: os espíritos veem a Deus. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então, para nós, que ainda estamos num plano de provas e expiações, nós vemos Deus na sua criação, na natureza, numa fruta, numa semente. Imagine uma sementinha que cai, fica na terra, períodos e períodos, na terra seca, sem chover. E quando chove, aquela semente
ela brota ali, um caulezinho, folhas, torna-se uma árvore e cresce. Quem diria que ali dentro tem uma vida? Às vezes a semente lá seca, durinha na terra, não é? Mas ela fica lá até chegar a água, precisa a combinação do H2O para poder aquela sementinha, aquela vida que está ali. Às vezes uma semente tão pequena nasce uma árvore enorme. E ali flores, frutos, folhas. Só Deus tem a competência dentro das suas leis de fazer tudo isso. Então por isso que a gente tem só uma ideia de Deus através da sua criação. O ser, por exemplo, né, o ser humano, precisa da concepção de duas pessoas, um do sexo masculino, outro do sexo feminino, com toda aquela constituição, porque o corpo humano é algo assim impressionante. Nem a medicina ainda conseguiu conhecer totalmente a fisiologia do corpo humano, apesar de todos os avanços, mas muitas vezes a própria medicina ainda tem dúvida com muita coisa, né? E está ali toda aquela perfeição, no momento do encontro, a concepção, aquele ser que a gente é microscópico, é gerado ali no ventre da mãe com toda aquela complexidade, com toda aquela engenharia. Por mais que o homem fabrique em laboratórios possibilidade de desenvolver um ser fora de um útero, mas é muito complexo. Não é igual ao próprio útero feminino. Subpergunta. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe a ordem? Como sabe que a ordem vem de Deus? Quando alguém diz, Deus me proibiu. E a resposta é, ele não vê Deus, mas sente a sua sabedoria. Quer dizer, nós temos um fragmento de ideias na nossa mente, né, sobre algo que existe, sobre Deus. E quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele, presente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para vós, somente que num grau superior, porque, como compreendeis, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a tua, eles podem melhorar, receber as advertências divinas. E aí, aproveitando os conhecimentos dos espíritos e nós, muitas vezes os espíritos são utilizados pela lei divina, porque Deus a gente pode interpretar também como as leis, né? E eles nos dão a intuição. Isso não quer dizer que seja Deus que está dando ali a intuição. Até porque essa questão de comunicação, de mediunidade, ainda é muito questionada entre grupos religiosos. E alguns não aceitam de jeito nenhum a comunicabilidade do mundo físico com o mundo espiritual. Embora pregam alguma coisa para que se tenha essa ideia de que os espíritos existem, mas ao mesmo tempo nega, né? Então, meus queridos irmãos, nós estamos assim já bem perto de encerrar a nossa conversação. Nós estamos vendo aqui a Aldenora solicitando para a gente salvar
a live, nós vamos salvar, vai ficar disponível depois para quem quiser participar, ouvir, vai ficar aí no Instagram do Seno, né? E aí, para a gente já quase finalizar, nós temos ainda várias perguntas, né? Temos aqui uma subpergunta. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? E a resposta: ela não vem diretamente de Deus para comunicar-se com ele. É preciso ser digno. Deus lhe transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados em perfeição e em instrução. A pergunta 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? E a resposta é não. Ela reside neles. A questão 246. Os espíritos têm necessidade de luz para ver? Eles precisam da luz feita a gente para ver? E a resposta: veem por si mesmo. Não tem a necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas a não ser aquelas que se encontram por expiações. Eles não têm os órgãos visuais para precisar da luz. Então, meus amigos, nós temos ainda outras perguntas aqui. Eu vou dar um pulo. Nós temos a 248, 249, 250, 251, 52, 53, 54, 55, 56. E aí nós podemos sugerir que você em casa, com o Livro dos Espíritos, o tema é muito longo, não dá para a gente dissertar tudo. Dê uma lidinha, tire suas dúvidas, depois comente em outros grupos de estudo, quem sabe do próprio Seno, não é? Para tirar dúvidas, é muito bom. Eu vou somente ler a última, a 256. Por que então alguns espíritos se queixam de sofrer frio e calor? E aí é questão também de um outro estudo, não é? Lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para experimentar melhor a sua situação. Então eles têm um parâmetro do que seja frio, calor, dor. Eles não têm os órgãos do sentido físico para ter a dor, nem o frio, nem o calor. Mas eles sentem pela sua mente, não é? Aquelas sensações, porque eles já têm um parâmetro, sabiam como era quando estavam no corpo físico. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se crê ainda vestido algum tempo depois. Depois nós temos um perispírito, que é um corpo de uma substância semimaterial, bem diferente do corpo físico, não é? Mas por esse perispírito, os espíritos poderão ter sensações. Por isso que é interessante a gente estudar também as características, as formas perispirituais, perispírito. Assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa conversação. Mais uma vez queremos agradecer a Aldenora, a todo o pessoal do Seno, pela nossa participação, deixando aqui o abraço fraterno e amigo dos que fazem o Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, e a nossa Comissão Estadual de Espiritismo. Então vamos orar, agradecer a Deus. Mestre, amigo e Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos por refletir sobre as tuas belas lições. Agradecer pela nossa vida, pela nossa existência aqui na Terra. Nos dá força, coragem para que possamos aproveitar todos esses momentos da vida. E assim, quando retornarmos,
ao mundo espiritual, possamos ter dado conta do nosso propósito, da nossa proposta aqui na Terra. Abençoa todos aqueles que fazem o seno, aqueles que nos assistiram e que, na tua paz, no teu amor, nós pedimos permissão para encerrar as atividades de hoje. Muita paz, muita luz, um grande abraço para todos. Até breve. Bom começo de semana para todos.